Olá, boa noite. Deixa eu só fixar o comentário aqui para ficar, né, o que a gente vai abordar aqui na live. Deixa eu ver aqui. Eu tinha aprendido a colocar aqui para convidar todos e agora eu acabei esquecendo como é que eu faço para colocar para convidar todos aqui os seguidores aqui no Instagram. Desculpa, gente, chutei aqui o... Eu tô aqui numa escuridão só aqui no meu quarto, porque deu defeito aqui no meu ventilador. E aí eu tive que tirar o ventilador para colocar para consertar. Acabei ficando sem a luz, né, aqui no meu quarto, porque pega junto com o ventilador de teto. Quero agradecer a todos que estão entrando aí para participar aqui da live, participar com a gente aqui da live. Eu falo a gente porque hoje, mais uma vez, eu tenho uma convidada aqui comigo para falar um pouquinho com a gente, né? O tema que a gente vai abordar hoje é o poder da mulher, né? Eu fiquei, assim, um pouco nervosa até mesmo para falar sobre esse tema, porque a gente sabe que a mulher, ela tem essa coisa de multitarefas, né? A gente tem esse apelido, vamos dizer, que colocaram na mulher, que a mulher é multitarefas. E eu me surpreendi que eu, estudando sobre o assunto, eu vi que, na verdade, não existe ser humano que seja multitarefas. O nosso cérebro, ele não está preparado para a gente ter essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo e dominar, fazer com perfeição tudo que a gente está fazendo. Se vocês escutaram um latido aí, é meu cachorro. Eu já falei para você que tem um pincher. Recomendo. Então, gente, a gente vai falar aí um pouco sobre o poder da mulher, o universo feminino, a gente com todas essas tarefas que a gente tem e que às vezes a gente tem tarefa de casa, trabalha fora, cuida de filho e a gente ainda inventa aí YouTube, Instagram e outras tarefas mais, né? Antes de eu falar aí um pouquinho, de eu chamar a convidada, eu vou ler aqui um texto para vocês rapidinho, que eu adaptei algumas coisas que eu vi, que eu li na internet, eu estava lendo aí sobre o poder da mulher, até mesmo, né, dos tempos aí antigos, como é que era a vida da mulher antigamente, e não era fácil. Então eu li um pouquinho sobre o assunto para poder fazer esse texto e adaptei aqui para vocês. Fala assim: não faz tanto tempo, vivíamos em um universo dominado praticamente por homens. Qualquer referência à figura feminina era algo impossível. Direito ao voto, ao divórcio, ao trabalho e sem a permissão masculina também não faziam parte da realidade da mulher. Mas pequenas mudanças que permitiram que algumas alcançassem posições de destaque no mercado de trabalho, na sociedade e até mesmo na política. A gente sabe que a gente tem vários exemplos aí bons na política. E mulheres que exercem esse cargo, elas viram aí uma influência e viram um exemplo para as mulheres de hoje, como eu, como vocês aí, como as meninas que estão aí me escutando. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que é um desses exemplos de superação aí feminina, uma pessoa que eu conversei com ela aí um pouco antes de começar a live e até mesmo durante a semana ela me contou a história dela. Para mim também é um exemplo de superação, porque ela conseguiu realizar sonhos que ela tinha, né? E como ela me falou, eu comecei a fazer minha faculdade e era tarde, já estava tarde, e conseguiu fazer o que ela almejava e sonhava, né? Isso é muito legal, isso para mim é sim um exemplo. Eu comecei a fazer a minha e parei, pretendo recomeçar, pretendo voltar. E eu vou falar hoje com a Alessandra Brasil. Vou chamar ela agora para a gente conversar um pouco. Antes eu tenho mais um pedacinho do texto, finalzinho do texto, que fala assim: isso é uma grande prova, aquilo que eu falei para vocês da superação feminina, isso é uma grande prova que o lugar da mulher não é na cozinha, e sim onde ela mesma quiser, né? Onde a gente quer, onde a gente quer ser feliz, né? E a mulher, ela consegue buscar aí os sonhos dela. Eu falo que a mulher é meio kamikaze, né? Quando ela quer realmente alguma coisa, ela não quer saber o que vai vir aí, mas a gente se joga mesmo e faz. Se der errado, a gente volta e faz outro e não tem problema, né? Vou chamar a Alessandra pra gente conversar um pouquinho agora. Deixa eu ver aqui. Pra gente conversar um pouquinho aí, ela contar um pouco da história dela. Oi, Elê, boa noite. Noite, tudo bem? Tudo bom, amiga? E você, como é que você tá?
Tô bem, nervosa, mas Fica não, fica nervosa não, porque eu falei, a gente só tá só batendo um papo, né? Que a gente vai bater sim. um papo, falar sobre o nosso universo mesmo, sobre os nossos sonhos. Quem tá na live quiser participar, quiser mandar pergunta, quiser falar alguma coisa, contar alguma coisa também, a gente tá aqui, eu tô lendo, a Alessandra também. Pode mandar que a gente lê aqui e a gente vai bater um papo, tá? Fiquem à vontade se quiserem participar também. Ale, me fala uma coisa, qual o teu nome mesmo? Então, meu nome é Alessandra, né? Alessandra Brasil. O Brasil eu não uso por graça, não. Eu tenho o sobrenome Brasil mesmo. É brasileira de coração, de nome, de tudo, né? Foi nome de tudo, super patriota. Isso aí. Então, Ale, antes a gente estava conversando e você estava falando para mim sobre os sonhos que você realizou aí. Era um sonho teu, assim, fazer a faculdade? Como é que foi isso? Então, gente, eu sempre fui meio contra a maré, né? Sempre meio contra tudo, porque o sonho da vida sempre foi ser professora, né? A gente sabe aí que quem fez pedagogia ou quem pretende fazer sabe o preconceito que se tem, né? Quando a gente fala que, principalmente no Para país. falar dos meus sonhos também, tá? Eu esqueci de contar isso para você. Eu acho Então, e aí, linda essa profissão, eu acho que é muito digna. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa coisa de dar ao mestre o que ele merece, né? exatamente, mas assim, a vida toda a gente escuta, né, gracinhas. Eu a vida toda escutei gracinhas, mas mesmo assim, sempre foi o sonho da minha vida ser professora, né? Aquele sonho de infância que a gente tem quando criança, e aí fui alimentando, alimentando, e o sonho da vida era ser professora. E aí comecei a fazer pedagogia, né, para a sociedade, assim, tardiamente, né? Eu casei não tão novinha, né? Já tinha 23 anos quando eu casei. E aí não fiz faculdade assim que terminei o ensino médio por conta de financeiras, questões financeiras mesmo, né? Na época que terminei o ensino médio, não trabalhava. E aí a família também não tinha condições de pagar o curso. E aí Tem alunos tive. teus aí te escutando, hein? Oi? Tem alunos teus te escutando. A Luciana mandou: Oi, professora Alessandra, sou eu, Maria Eduarda de Jatobá. Eduarda, é mesmo. Linda Maria Eduarda. Minha ex-aluninha, tá vendo, gente? Aí, tá vendo? A responsabilidade grande. Mas vamos lá. E aí, não consegui, né? Terminei o ensino médio, não consegui me formar, né? Começar a faculdade, enfim, por questões financeiras, né? Depois de algum tempo, né? Já terminei o ensino médio, acabei tendo a infelicidade, né? De perder o pai. Primeiro eu perdi o meu pai, 2 anos depois eu perdi minha mãe. E aí Nossa, eu fica meio sem chão, né? Quando a gente perde assim a estrutura de vida, eu era novinha ainda na época, né? E, e aí me vi numa situação, né, difícil, com 2 sobrinhos pequenos que minha mãe criava, né? Dois nossa. sobrinhos pequenos e me vi naquela situação, né? Aquele mar de emoções, aquela coisa toda. E aí deixei o sonho da faculdade de lado, né? Aí Uhum. casei, né? Depois que minha mãe faleceu, casei. Eu tinha 23 anos quando eu casei. Mas no coração sempre o sonho, né, de ser professor um dia, apesar de achar muito difícil, né, tudo, mas o sonho nunca morreu, né, no coração. E aí, depois de casada, eu fiquei quase 4 anos, né, tentando ter filhos, porque ai, a Cleide linda, obrigada, meu amor. Eu fiquei quase 4 anos tentando ter filho, porque um dos meus sonhos também era ser mãe, né? E aí, quando trabalhava em comércio, né? Trabalhei em supermercado, era uma loucura. E acho que com esse turbilhão de emoções, né? O fato de ter perdido minha mãe, casei um ano depois já comecei a trabalhar em comércio, acho que isso tudo afetou de alguma maneira os hormônios e eu não consegui engravidar. E aquilo era muito frustrante, né? E aí, depois de quase 4 anos, sem fazer tratamento, sem nada, assim, Deus me presenteou com meu primeiro filho, né? Mas aí eu fui mãe aos 27 anos, que para a sociedade já é, né?
Mas o fato de ser mãe Hoje ainda está não. mudando um pouco isso, né, Alessandra? Exatamente. O Graças a fato de Deus. ser mãe, naquela época, com 27 anos, ainda não era tão questionável, né? Mas o que foi questionável foi o que eu decidi fazer depois de ser mãe. Porque quando meu filho tinha 2 anos, eu entrei no telemarketing, né? Não consegui ficar parada em casa. Falei para o marido, eu tenho que voltar a trabalhar. Aí voltei a trabalhar no telemarketing. E aí foi no telemarketing que eu me vi, né, com uma oportunidade de estudar. Porque aí eu já tinha as condições financeiras, né? O dinheiro para pagar a faculdade e tinha o tempo, porque o telemarketing, o horário é reduzido, né? Um pouquinho menor, uma carga horária de CLT. E aí foi quando eu cheguei com a novidade em casa. Cheguei com o marido, filho de 2 aninhos, cheguei para o marido e falei, eu vou estudar, eu vou fazer minha faculdade, vou realizar meu sonho. E aí eu lembro que ele se assustou, né? Falou, mas nossa, o Samuel é muito bebê. O Samuel é meu filho mais velho. Ele é muito bebê, você vai dar conta de tudo, trabalhar fora, estudar, ter filho pequeno. Falei, se eu vou dar conta ou não, eu não sei, mas eu vou tentar. Mulher é bem assim, né, Alessandra? Pois é. E aí comecei a faculdade com 29 anos. Aí sim, eu senti o peso do julgamento da sociedade. Mas sinceramente, eu não liguei. Falei, esse é meu sonho, eu vou correr atrás, eu vou ir. E comecei, fiz faculdade. Foi uma luta bem difícil, porque eu levava meu filhinho pequeno para a escola, e aí já corria para a faculdade, né? Ia de trem, chegava, estudava, né? Depois saía da faculdade, já ia para o trabalho direto, voltava, né? Pegava o filho, ia ter os compromissos de dona de casa. Tive muito apoio do meu marido, né? Em tudo, assim. Pois é. E aí, não contente, né? Com a correria, com a situação, no finalzinho, no último ano de faculdade, assim, faltando um semestre para terminar a faculdade, descobri que estava grávida do meu segundo filho. Nossa! Uma loucura, foi uma loucura. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar conta com um filho de 6 anos, né? Fazer faculdade. Fazendo faculdade, grávida, trabalhando. Falei, meu Deus, e agora? Mas seja o que Deus quiser. E aí pensei muitas vezes em desistir, em trancar a faculdade, em parar, né? E aí a motivação maior veio quando teve um concurso, né? Eu sou daqui de São Paulo, e aí teve um concurso para a Prefeitura de São Paulo, como professora. E assim, entre os professores, né, quem faz pedagogia, trabalhar na prefeitura da cidade que eu trabalho, de São Paulo, é um grande sonho, porque é uma grande oportunidade. E aí eu nem tinha me formado ainda, né? E os concursos geralmente demoram de 4 a 5 anos para sair, né? E aí eu acabei, fiz a prova e passei. Aí pensei comigo, puxa vida, a chance da minha vida, né? O sonho de me formar com o emprego, né, fixo, né, concursada. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que terminar a faculdade. Agora não existe mais a possibilidade de trancá-la. E nos 2 filhos, né, eu tive problemas na gravidez. No finalzinho da gravidez, eu tive quase pré-eclâmpsia do primeiro, e o segundo não foi diferente, né? Com 8 meses, a minha pressão disparava, e eu ia para o médico várias vezes. Do mais novo, né? Eu, no finalzinho da faculdade, entregando o TCC, eu fui internada. Na última semana, né, da entrega do TCC, eu fui internada com uma pressão lá nas alturas. No dia que eu fui internada, a médica falou para o meu marido, falou, a gente vai internar ela, vou só esperar a pressão dela baixar para a gente fazer o parto, porque pode morrer ela e morrer o bebê. E aí fiquei lá naquela angústia, né? Aí ela falou, conseguimos baixar sua pressão e você vai ficar aqui no hospital por um tempo, a gente vai fazer uma bateria de exames, vamos acompanhar aí o seu caso, né? Para não correr risco de você ir para casa e alguma coisa acontecer. E eu desesperada no hospital, pensando, meu Deus, e o meu TCC? E eu fiquei tão enlouquecida que no hospital era chamado... A pressão subia, né? Pois é.
me chamavam de a moça do TCC. O médico falou para o meu marido, olha, tira o celular dela, porque ela não vai conseguir ter a pressão estabilizada desse, porque ela fica o tempo todo no celular, o tempo todo falando com as meninas. E aí, o professor aceitou? E aí, ele devolveu? E aí, não sei o quê. Foi uma loucura geral. Mas aí consegui, graças a Deus, né? E aí tive o meu bebezinho, ele com 8 dias de nascido, eu fui para minha colação de grau. Foi a Adriana, emoção. você é uma guerreira, parabéns. Ai, obrigada. Mas foi assim, a emoção da vida. Eu com meu bebezinho de 8 dias de nascido e pensando em todos os desafios que eu enfrentei, né? Foi muito, muito emocionante. Eu até hoje falando, né? Até os dias de hoje eu me emociono, porque assim, só quem viveu, né? Meu marido que viveu isso tudo comigo, a família que acompanhou, só quem viveu é que sabe, né? Da luta e quando eu consegui realizar, consegui pegar o diploma, né? No ano seguinte, eu assumi com o meu concurso, né? E quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, a emoção que eu tive quando o aluno falou assim, professora, nossa, para mim aqui foi... E até hoje eu me emociono. Até hoje, a cada turminha, né? Eu tenho uma aluninha aí me acompanhando, a cada turminha que eu pego, sabe? A cada carinho dos pais, né? Que reconhecem nosso trabalho, que falam, né, sobre nós. Ai, é muito emocionante para mim. E assim, eu Qual a idade fui. dos alunos? Oi, Qual a idade, desculpa. qual a idade, mais ou menos, dos teus alunos? Meus alunos, eles estão no quinto ano, então a idade é entre 9 e 10 anos. Esse ano eu peguei uma turminha de quinto ano. Aí eles têm essa faixa de idade. Aí tem sido também um outro desafio, né? Trabalhar e ser professor ensinar no meio da pandemia, à distância, online, professor virou tudo youtuber, né? A gente Verdade. acostumar com várias transformações, mas tem sido isso, assim. E assim, o que eu nunca tive, né, na mente, assim, foi a questão de ligar, entre aspas, assim, pelo que as pessoas iriam pensar, né? Se eu tivesse... Tem tem muita cobrança da sociedade em cima Sim, das mulheres, né? Como exatamente, no início era, eu acho que hoje em dia está até um pouquinho menor, mas antigamente a cobrança era: você vai casar, quando você vai casar, que idade você vai casar, você vai ter filho, quantos anos você vai ter filho, quantos filhos você vai ter, né? Se vai exato. sustentar, se vai ser dona de casa, se vai trabalhar fora, era muita cobrança, né? É Hoje uma em dia cobrança. rompendo um pouco essas barreiras assim dessa cobrança, mas também ainda há muita Ah, eu cobrança. hoje em dia mudou um pouco o foco, né? Hoje em dia, quanto mais tarde a mulher casar, melhor. Quanto mais tarde ter filho, melhor. Mas algumas questões ainda permanecem iguais, né? Ah, vai A, estudar. A Cleidiane está mandando para você. Nós aprendemos a reinventar nossa pandemia. Professora sofre muito, gente. Muito, gente, muito. A Eu Cleidinha, estou orgulho de você. Nunca vou cansar de dizer isso. Que ai, legal, viu? amo demais. E é isso, Muito bom. gente. Essa troca que existe também é muito boa, né? Sim, sim. É Alguns vizinhos. engraçado que a gente conversou aí sobre a tua história antes, né, um pouquinho. Você falou um pouquinho sobre a tua história, os teus sonhos realizados. E assim, eu me vi muito na tua história. Porque eu também casei aos 23 anos, eu tive meu primeiro filho com 24 anos, o outro eu tive com 27. Então, assim, eu pensei realmente em ser professora, eu queria fazer pedagogia, até meu filho mais velho, quando ele foi fazer o Enem, aí eu falei para ele: põe pedagogia. Aí ele falou assim: mãe, pedagogia, para quê? Não, não quero, não sei o que. Eu falei: cara, pedagogia, se você não entrar para o que você quer, você vai dar aula, é lindo lecionando. Não, que isso, eu não quero, eu não quero. Eu falei tanto na vida dele que ele acabou colocando pedagogia e eu acabei até me intrometendo na vida dele por um sonho que era meu. Porque ele Sim, acabou fazendo a pedagogia, ele entrou para fazer pedagogia, mas ele não gostou. E aí ele trancou a matrícula e saiu. Mas era um sonho meu, entendeu? Que eu botei sim, na cabeça dele, que eu falei: não, se... Aí ele falava assim: mas mãe, professor, não, ainda mais pequenininho, eu não vou ter paciência. Eu falei: tem sim, é lindo, você vai alfabetizar. Não, não, não quero. Ele acabou fazendo. Então, sim. assim,
a gente conversou, eu me vi muito na tua história, né? No que você falou. E assim, para mim foi um exemplo muito bom, porque eu sempre pensei assim, ah, mas agora é tarde para fazer. Agora eu não Né? vou fazer mais, eu já tô velha já tô com 40 e poucos anos, hoje eu tô com 46. Aí eu falava assim, não, muito velha já, não vou estudar. Não. Tem uma cunhada minha, ela fez pedagogia, e aí passou um tempo ela fez letras, passou outro tempo ela fez história. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela falou, você que fica achando que você tá velha para estudar. Eu já terminei, você não terminou pedagogia. E Falei assim, aí não, nunca é tarde, né? não põe a idade mesmo como barreira, não. Porque eu não coloquei. Eu, sinceramente, pensei, né? Coloquei na balancinha o peso da idade, da cobrança da sociedade e o meu sonho. E o que pesou mais foi o meu sonho. Então, eu fechei os olhos para as outras coisas e fui atrás do meu sonho. E é assim, né? Tem coisas que eu ainda não consegui superar, né? Por exemplo, o fato de dirigir, não consigo de jeito nenhum. Tirei a habilitação e tudo, não consigo, é uma coisa que eu tenho que superar. Mas, assim, outras coisas eu fui atrás, vou atrás, invento, como diz meu marido que fala, meu Deus, como essa mulher inventa. Meu marido Mas fala a mesma coisa. Tá sempre inventa. inventando alguma coisa, não tá bom, não, chega. Meu marido fala, gente, eu não consigo te entender, você tem sua profissão. Eu falei, tenho minha profissão e amo ela. Mas isso não me impede de procurar outras coisas, né? Verdade. Queria um curso Hoje de você ainda tem a tarefa, uma outra tarefa aí que você vende as boxes, né? Conta pra gente um pouquinho das maquiagem. suas boxes. Então, antes das boxes, né, eu comecei, fiz alguns cursos de automaquiagem e me encantei pela maquiagem. E aí falei pro meu marido, falei, vou fazer um curso de maquiagem profissional. Ele falou, tá doida? Pra quê? Falei, não sei, eu quero. Mãe de 2 filhos, casada, trabalhando, fui, fiz o curso, fiz 6 meses de curso, me formei, fiz alguns atendimentos, não gosto muito de fazer atendimentos, mas dou curso de automaquiagem. Então, me encontrei. Aí eu falo para ele, tá vendo? Eu me Dá encontrei, curso de maquiagem? sim, do ministro há poucas Meu, vezes no ano, mas eu abro turmas de curso de automaquiagem. Aí, não contente, né, com isso, me apaixonei assim pelo mundo da mesa posta, né? Me mudei de sair da casa, fui para o meu apartamento, o primeiro apartamento, e aí me encantei com as coisas de mesa posta e as tábuas de queijo, né? E fui fazendo, fazia para mim e as vizinhas, né? As amigas falavam: por que que você não investe nisso? Por que que você não faz atendimento, mentoria, né? Em relação a isso? Aí eu ficava pensando, mas será? Será, né? Tipo, não atiça, né? Mas, assim, no meio da pandemia, como que eu vou fazer isso? E aí eu descobri a Grazing Box, né? Que, na verdade, é o queijo, né? As caixinhas de queijo, para que a gente... Grazing, o sentido da grazing é o comer com as mãos, né? O comer de... Então, a gente monta caixinhas de queijo com tudo... Não é espalhado, jogado, mas nada em potinhos. Não são em potinhos. Coloca nas caixinhas mesmo. E aí fiz algumas, né? E presenteei umas amigas. A minha amiga está ali colocando a hashtag. Presenteei uma amiga e ela falou: Lê, lindíssimo, investe nisso que vai dar super certo. E eu gostei muito de ter produzido, né? E aí veio o Dia dos Namorados, falei: ai, é a minha oportunidade, deixa eu tentar. Produzi algumas caixinhas também, consegui vender algumas. Veio a festa junina também, produzi algumas. E tô aí, agora nesse novo desafio de empreender, né? Empreender com as minhas caixinhas. Já fiz algumas caixinhas de café da manhã. Depois, E a amiga... também, para poder divulgar essas caixinhas, Sim, aí fiz um qual é o Instagram para divulgação. É Caixinha da Ale, o Instagram. arroba caixinha da lei, gente. Pode entrar aí e ver. Eu vi, são lindas e ó, maravilhoso, viu? E aí Bom é isso. produto de qualidade. Sim, qualidade. Como que
como que você começou? Você falou né, que você montou a caixinha, aí você deu de presente para uma amiga, mas como foi? Você vai atrás das coisas para comprar? Você compra aí na região mesmo? Você encomenda? Então, eu compro na região mesmo, né? Vou garimpando no mercado, em outro, em loja. As caixinhas a gente geralmente compra em loja de festas, né? Você Aquelas faz caixinhas. tema de, tipo assim, aniversário de alguém, você faz o tema que a pessoa pedia, é isso? Isso. Aí a gente conversa, né, com a pessoa. Eu montei uma esses dias em que a moça estava meio que na dieta, e aí a irmã dela que encomendou uma para mim, né, e falou assim para mim, ai, coloca coisas, elementos que ela goste. E aí coloquei chá que ela gostava. A gente vai colocando elementos que a pessoa gosta, e ela adorou. Adorou a cestinha que ela recebeu. Ah, Aí que legal. a gente vai montar para uma adolescente. A gente vai no gosto do adolescente. E assim vai, né? De É acordo tipo com. as caixinhas que faz de aniversário, que o pessoal tá fazendo agora, que monta uma festa inteira dentro de uma caixinha? Também, essa Tipo, da. assim. A ideia da festa, né? Eu fiz no tema junino. Então, Uhum. eu peguei todos os elementos juninos e coloquei dentro de uma caixa. Então, a festa junina, né? O arraiá na caixa. E Fiz aí você algum. é mesmo que entrega? Sim, eu entrego ou marco para a pessoa vir buscar, mas a gente também faz entregas. Ó, E aí, gente, aí, hein, gente? de empreendedorismo, assim, para mim tem sido algo muito novo, né? E assim, tenho estudado bastante, participado bastante de lives, né? Estou fazendo alguns cursos também na área, porque estou engatinhando, né? Falo para as meninas das lives que eu participo e dos grupos que estou engatinhando na área, né? Mas estou gostando muito Para trás, desse. porque ela é professora, ela faz as caixinhas dela, ela dá aula de maquiagem e ela ainda é youtuber. É, pois Ela é, é sou... blogueira e youtuber. pois é, tem Como canal, você consegue fazer tudo isso, Alessandra? eu não sei. Trabalho perguntam para mim como você consegue dar conta. Eu falo, gente, eu não dou conta, mas eu tento. A gente vai, faz uma coisa, faz outra. Aí um dia não dá para ser uma dona de casa perfeita, a gente Isso. faz pela metade e se dedica lá na escola. Fiz os fechamentos da escola, agora dá para dar uma respirada e dar uma atenção lá no canal. Faça um vídeo do canal. Tem que cuidar. Ainda bem que o marido gosta de mesa posta, então quando eu quero agradá-lo, monto uma mesinha, espero ele, né, chegar de serviço às sextas à noite. Aí já aproveito, né, já faz um vídeo de blogueira, né, já faz um vídeo, já tira foto e falo para ele, olha o que eu preparei para você. Mal É bom sabe que ele, blogueira né, ainda faz conteúdo para blogueira não exato, falta, né? mal sabia que estava de conteúdo, fez tudo aquilo para gerar conteúdo, mas no final do dia foi para você que eu fiz, pensando em... E assim a gente vai indo. A gente não consegue Então, realmente agora, tudo, né? durante a pandemia, você está dando aulas, você está dando aulas online para as crianças? Agora, durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente ficou, né, o ano passado todo dando aula online, né, à distância. Esse ano a gente já retomou o serviço presencialmente, e aí a gente está nesse desafio de Uma se des... curiosidade que eu tenho, assim, como que foi para você, quando começou essa coisa toda da pandemia, passar isso para as crianças? Como é que foi esse diálogo, assim, sobre a pandemia no início aí com as crianças? Ai, gente, foi muito doido, assim, porque a pandemia foi uma coisa nova para todo mundo, né? É, Foi nossa, tudo para todo mundo, foi uma barreira para todo mundo. E assim, tem sido difícil até hoje. Não é fácil a gente tentar, né? Eu tenho uma amiga aqui, a Jana está aqui acompanhando essa live, ela pode me ajudar aí falando um pouquinho mais sobre isso, mas é um desafio muito, muito grande, muito grande. Às vezes a gente senta assim, se frustra, né? A gente tem o costume de falar que professor é um pouquinho professor, um pouquinho mãe, a gente acaba sendo um pouquinho de tudo. é. Né? Nessa pandemia não foi São quantos, diferente, a são gente se quantos, cobra muito. Oi? são quantos alunos que você tem?
A gente tem 30 alunos matriculados. Eita, caramba. Alunos. Aí, no meio da pandemia, agora que a gente voltou para o presencial, a gente ainda está com um número reduzido, né? Então, no dia, eu posso atender 10 alunos no presencial, que a gente tem uma porcentagem. E aí, ao mesmo tempo que eu estou lá no atendimento presencial, eu também tenho que prestar atendimento para aquele aluno que ficou em casa. Eu tenho 2 filhos que estudam em rede pública, né? E eu não me senti confiante, enquanto mãe, de mandar meus filhos para a escola, né? Então, assim, esse lado mãe Entender também, o lado da mãe, né? exatamente, esse lado mãe também fala nessa hora, porque a gente fica o tempo todo se cobrando, né? E eu não É, gostaria que meu filho ficasse desassistido em casa. com Também não certeza. gostaria, enquanto mãe, de mandar meu filho, no meio de uma pandemia, para a escola. Então, a gente, do outro lado, enquanto professora, se cobra muito, né? Tentando dar conta de ser professora no virtual e ser professora no presencial. E é muito difícil ser professora virtualmente, né? São desafios, são plataformas, é um mundo novo, né, gente? Um mundo novo. Para quem mal conseguia tirar uma foto e postar, né? Fazer um vídeo, né? Chamada de vídeo, a gente tem aula todos os dias online. Então a gente liga a câmera lá e tem aquele monte de rostinho te olhando, esperando você dar sua aula. E é muito engraçado, porque às vezes a gente desliga o microfone, esses dias mesmo, desliguei o microfone e voltei, tô falando e vendo eles tão quietinhos, né? E eu falo, gente, vocês estão me ouvindo? E não sei o quê. Aí um aluno falou, Pro, seu microfone tá desligado, Pro, é desligado. Ah, tá, gente. Ah, essas coisas acontecem sempre, sempre assim, né? Mas assim, a gente tem tentado, mas não tá fácil. Não tá Mas fácil. Nunca foi fácil ser professora no nosso país, né? Quando a a gente mulher, está. a mulher, ela tem essa, assim, a gente sabe como eu li, eu fiquei abismada até que eu estava estudando para a gente poder conversar, né, sobre a live, e aí eu estava estudando um pouquinho aí sobre esse universo feminino, coisas que a gente passa e tal. E aí eu sempre tinha essa, eu até cheguei a falar com você, eu tenho essa mania de pensar assim, a mulher ela é multifacetada, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente dá nosso jeito. E aí eu me deparo com a internet, com um médico falando que não existe esse poder, que isso é mito, que a mulher ela não é multitarefas, né? Que não existe ser humano multitarefas. Então, assim, o médico explicou que quando a gente faz, a mulher realmente tem o cérebro diferenciado aí do homem por causa de hormônios e N coisas, mas não existe essa coisa de, a gente é multitarefa, a gente faz tudo ao mesmo tempo, não. E acaba que a gente se cobra demais, a gente se dedica demais, né? E acaba se Muito, cobrando demais, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente quer ser multitarefas, mesmo que não consiga, a gente quer fazer tudo com perfeição. E aí sim, existe essa cobrança. Eu passei até uma fase aí da minha vida que eu precisei até de atendimento psicológico, porque é muito complicado, assim. Quando a gente sim. trabalha fora, o cérebro da gente, ele não para. E eu me vejo, até hoje, eu ainda me vejo em fases que eu vou dormir e eu fico pensando, cara, mamãe, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Até tem até alguns memes aí na internet sobre isso, né? Amém. E a mente não para, a minha cabeça não para. Então, assim, nessa coisa da gente achar que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente tem várias tarefas e a gente dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, na nossa cabeça a gente pensa que dá conta, mas na verdade a gente está só meio que se enchendo de informações, né? Deixando o cérebro da gente cheio de informações e até prejudicando a saúde mesmo, né? Foi o que É, quando eu tive com a psicóloga, foi o que ela falou para mim. Tem uma hora que você tem que abrir as gavetinhas e esvaziar, porque senão você não aguenta. sim, Começa a te faltar saúde, começa a te faltar sono, começa a te faltar tudo, né? A mulher exatamente. tem muito isso. Eu quero fazer Tem que isso, eu quero fazer aquilo, o e pé nunca no. tá. A gente A gente tem que saber pôr o pé, né? tem que ter o pé no freio. Eu mesma, né? Eu quero agregar tudo ao mesmo tempo. Eu sou assim. E eu sempre acho que eu posso. Hoje mesmo eu até cheguei a falar para você, eu falei, olha, eu vou fazer a live, mas eu tô muito cansada. Porque ontem eu acordei cedo para ir lá para minha irmã, acordei 5 horas da manhã, minha irmã ganhou neném, como eu te falei, né? Linda, minha sobrinha, beijo, eu tô com saudade dela. E
Então, assim, lá para minha irmã, acordei cedo, aí hoje eu tinha um cabelo para fazer de uma cliente, eu tive que acordar mais cedo, porque aqui em casa eu tenho um cachorro, tenho que fazer as coisas de casa, tenho que, né, sou cabeleireira ao mesmo tempo, então é muita coisa. E aqui em casa, gente, por incrível que pareça, ontem a gente teve uma reuniãozinha aqui em casa, eu, meu marido e meus filhos, justamente por isso, porque eu falei assim, caramba, muita coisa para mim. Tem hora que eu tenho que falar, ó, aí, vamos dividir as Exatamente. tarefas aqui, né? Porque É, não tá, tá saber, começando a pesar demais para mim. e E eu saber acho que que não precisa dar conta de tudo, né? é Não isso. precisa, né? Você não precisa ser a mãe perfeita, a mulher perfeita. Não, você tem que ir na medida do possível, né? É o que eu falei para o meu marido, né? Ele fala, como eu falei para você, ele me questiona muito, né? Tipo, nossa, você não para? Você não fica contente em fazer uma coisa só, tipo, ser só professora? E aí eu falei, para mim, assim, tá tranquilo, apesar de ser essa loucura toda, para mim ainda é tranquilo, porque eu tô fazendo coisas que eu gosto, né? Que me agregam, né? Acho que O fica dia ruim quando você começa a fazer algo que você, não sabe, gosta, não né? gosta. Nossa, eu vou limpar a casa porque eu tenho que limpar. Nossa, eu vou dar aula porque eu tenho que dar, né? Eu vou fazer a caixinha porque eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer porque eu gosto de fazer, né? Hoje em dia eu já tenho, já consigo, né, me dar o luxo de falar, eu faço, não faço por hobby, né? Porque eu comercializo, os produtos que eu trabalho são caros, né? Mas assim, eu consigo fazer algo prazeroso, que eu gosto de fazer, né? Então agrego esse monte de coisas na minha vida porque eu gosto. E aí eu falei para ele, eu falei, por enquanto, fazer caixinhas ou fazer maquiagem não está afetando ao ponto de eu ter que decidir. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Tá conseguindo Eu dividir falei, aí sem se sobrecarregar, né? o dia que eu me ver numa situação em que eu tiver que fazer uma escolha, com certeza eu vou sentar friamente e pensar o que me leva, né, a escolher isso. Vou escolher isso e por que que eu estou escolhendo isso. Mas até o momento eu não vejo a necessidade de abrir mão de uma coisa para ser outra, né? E Certo. pensando assim, eu não sou a super poderosa, a Mulher Maravilha, não sou, né? É, Faço aquilo que gosto na medida do possível, faço, né? Até acho que esse estudo é interessante, mas eu acho que a cabeça da mulher trabalha diferente que a cabeça do homem, né? sim, O muito. Eu acho que consegue a gente tem mais agilidade. Eu acho que o homem, ele é sim, meio direcional, né? Tipo, o sim, homem, ele meio que direciona o que ele quer e ele vai naquilo ali e tal. A exato. gente já tem essa coisa de... A gente até direciona, né? Mas a gente sempre tá indo por um caminho, você fala, pô, mas se eu fizer isso aqui, mas se eu fizer isso aqui, daqui a pouco você tá trilhando várias coisas, né? Várias coisas. E é aquilo que a gente está E falando, quando a gente faz o que a gente não é que gosta, não se torna pesado, né? sim, eu acho que não é nem questão de ser fazer multitarefas, né? De ser a super heroína. Não é questão disso, mas é questão de que é da mulher mesmo, né? A mulher, quando ela casa, ela tem filho, aí ela pensa, puxa, eu tenho que ser mãe e mulher, mãe e esposa. Ah, eu tenho que ser mãe, esposa e dona de casa. Eu tenho que ser mãe, esposa, dona de casa e trabalhar fora. E aí, na cabeça da mulher, ela vai trabalhando todas essas questões, né, simultaneamente, sem se perder. Eu fico É, brincando com meu marido, né? Na hora de cozinhar. A mulher coloca aqui uma panela, faz uma coisa, faz outra. O homem meio que, ela né? consegue fazer ele, Ela faz a terceira ele quer para coisa, fazer. faz o suco. Não, não, espera, deixa eu terminar de É, cozinhar. Pelo menos meu marido é assim, deixa eu terminar de eu cozinhar, daqui também. a pouco. Não, mas dá para fazer, ó. Enquanto tá ali o tempo da panela, você vai lá fazer o suco. Né? Então a mulher tem mais esse gingado, esse jeitinho, né? Por ser mulher, né? Então, eu É, acredito que quando esse estudo aí, acho que o que a pessoa quis dizer é que a mulher não consegue fazer com perfeição tudo ao mesmo tempo. é Mas isso eu mesmo, acho que nós foi mulheres isso mesmo conseguimos que foi ser falado. uma só. Eu acredito. A gente consegue ser várias mulheres em uma só. Com certeza. Eu trabalhei também com telemarketing, também, mas como a nossa história se parece, né? Eu Sim, trabalhei e foi a primeira porta que abriu para mim. Quando eu tive meus filhos,
O meu filho mais novo, ele tinha asma, então eu quis me dedicar mais ainda a eles, porque ele estava sempre passando mal, sempre doente, e eu estava sempre ali pronta para ajudar, então eu não queria trabalhar. Eu até tentei, mas aí ele começou a ter essas crises de asma, eu falei, não, não vou trabalhar não, vou parar, vou tomar conta deles, até ele, sabe, tá podendo falar, explicar o que ele está sentindo para alguém, se ele está passando mal. A minha cabeça era só essa, eu queria que ele crescesse a ponto dele ficar menos, sabe, dependente de mim. Quando ele se tornasse menos dependente, aí sim eu ia procurar um emprego. Aí eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Aí, quando eu voltei, foi aquilo que eu te falei, existia aquela cobrança, nossa, mas você vai ficar só como dona de casa, né? Você vai ficar só tomando conta dos filhos, arranja um emprego, né? É bom a mulher ser independente. Eu amo ser independente, só que eu não queria. Eu queria ser dona de casa, cuidar dos meus filhos naquela hora, porque eu sabia que meus filhos precisavam de mim, né? Eu tinha dois, uma diferença de 4 anos de um para o outro, e eu queria ficar o tempo todo ali me dedicando para eles. 4 ou 5 anos a diferença deles dois. Aí, quando eu voltei a trabalhar, eu entrei como o mundo que se abriu para mim foi o telemarketing. Eu tentei entrar em lojas, né? Eu falei, cara, vou tentar como vendedora de loja, apesar de odiar vender em loja, mas eu falei, eu vou tentar, mas não, eu tentava, eu botava currículo, mas ninguém me chamava. A porta que abriu para mim foi o telemarketing. E é aquilo que a gente está falando aqui, né? Da diferença do homem e da mulher. Até no telemarketing a gente consegue ver bem explicado isso, porque no telemarketing, a mulher ela tá falando aqui, a amiga chama aqui, a gente fala com a amiga aqui, volta normal, não aconteceu nada. O homem não, né? Tá falando aqui, aí tu fala fulano, ele fala, peraí, fulano, peraí, porque ele não consegue falar com a pessoa, com o cliente e com o colega do lado. É muito engraçado. Exatamente. Aconteceu aqui agorinha. O filho veio aqui, tá pedindo não sei o que ali para mim. Calma aí, fazendo sinal aqui, é assim mesmo. Mulher, Ó, ela tem. falando aqui, ó, eu me meti a fazer uma segunda graduação. É isso aí, tem que estudar mesmo. Assim, às vezes eu me cobro muito isso, sabe? Que às vezes eu fico pensando, eu tenho essa coisa de querer abraçar o mundo, sabe? Eu tô tipo assim, eu tava no telemarketing, mas era uma coisa que tava me fazendo muito mal, apesar de eu ainda pensar em voltar, porque é uma área que, por incrível que pareça, eu gosto. Mas eu estava me fazendo muito mal. Eu trabalhava com vendas no telemarketing, aquela cobrança, né? Aquela agilidade do telemarketing. Eu estava me sentindo muito cansada. Então, tipo assim, eu trabalhava com telemarketing, eu trabalhava com salão, eu trabalhava em casa, eu tenho blog, eu tenho YouTube. Então, eu falava, meu Deus do céu. E por mais que Chega pareça uma bobeira, fazer uma escolha mesmo, né? Quando é, eu estava no eu tive, supermercado, eu tive que 4 anos. Eu trabalhei 4 anos como operadora de caixa. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Aquilo estava me fazendo mal, assim, mal para a saúde, mal para o psicológico. E aí eu falei para meu marido, vou largar tudo. Vou largar tudo. Ele falou, nossa, vai deixar 4 anos para trás? Eu falei, vou, porque né, tem essa questão de eles não quererem demitir, né? Eu era uma boa funcionária, não dava trabalho, não dava problema. E aí larguei tudo. Joguei tudo para cima, falei, não quero mais, né? E aí fui, depois de um tempo, senti falta, né? Fiquei em casa, senti falta de trabalhar de novo. E aí foi como você falou. O que me fazia poder ficar perto do meu filho, que ainda era pequeno, né? E trabalhar ao mesmo tempo. Aí veio a oportunidade do telemarketing, né? Trabalhei também um tempo no telemarketing. E aí também, com 4 anos, desisti também do telemarketing, mas aí já foi por uma outra questão. Foi a questão que eu estava já me formando, né? Já estava no último ano da faculdade, e eu queria realmente ter o diploma e trabalhar naquilo, né? Não queria ser só diplomada, não queria ter só o diploma para pendurar na parede. E aí eu cheguei um dia e falei para meu marido, falei, eu vou largar o telemarketing, vou procurar alguma coisa na área que eu estou estudando. Ele falou, você que sabe. Ele sempre fala isso para mim, você que sabe. Meu marido e aí fui lá, pedi as contas no telemarketing, consegui numa escola, depois entrei numa outra escola como inspetora, aí terminei a faculdade, eu trabalhava nessa escola como inspetora, né? Já era funcionária pública. Pensei, alguma coisa vai dar certo. Se não der certo como professora, pelo menos já sou, né? Já estou concursada em alguma área.
E aí consegui passar no concurso de professor e realmente exercer aquilo que eu estou fazendo, né? E aí é o que eu falei para ele. Toda vez que eu me meto a fazer alguma coisa, ele me perguntou esses dias, ele falou, eu acho que é porque você trabalha, eu não trabalho o dia inteiro, né? Eu trabalho meio período. E ele fala, eu acho que você se sente ociosa, né? E na parte da tarde. Eu falei, não, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Não é o fato de me sentir ociosa, né? Eu Eu acho que é coisa sei, assim, mesmo, cara. Eu acho eu falei para ele, eu consigo fazer, ser professora e vir para casa e montar uma caixinha. Eu consigo ser professora e vir para casa e fazer um atendimento de maquiagem. Aquilo não me afeta, não afeta o meu psicológico, né? Não me afeta, né? E aí eu falei para ele, eu falei, se chegar, né, o ponto de um dia eu ter que escolher, certamente eu vou fazer como eu fiz lá atrás, sentar, pensar com calma e pensar, não estou conseguindo dar conta de tudo, que não está me fazendo bem. Então, se não está me fazendo bem, eu tenho que parar. Então, aí eu vou decidir com que eu vou parar na vida, né? Do que eu vou parar. Mas até agora, até o momento, assim, tá de boa. Como diz a gíria, né? Tá sussa. Tá eu sussa. fazendo, eu fazendo o telemar, eu me vi nessa situação, como você está falando aí. Porque eu estava trabalhando com telemarketing de vendas e fazendo atendimento de cabelo. E assim, a parte de cabeleireira, eu gosto muito de ser cabeleireira, mas eu ainda busco aquilo que eu falo assim, caramba, sabe, amo fazer isso aqui. Cabelo ainda não é isso. Eu gosto, sabe? É uma profissão que eu gosto, mas não é. Meus clientes, se tiver uma me escutando, vai me matar, mas é verdade. Não é ainda aquela coisa que eu pego e falo, caramba, é isso aqui que eu quero pra vida, entendeu? Sim. Eu gosto, mas ainda não é aquela profissão que me realiza. A pedagogia era um sonho meu antigo, que eu sempre falava, né? Antigamente eu falava até que eu ia ser política, mas eu sempre achava lindo, sabe? Eu ficava vendo as professoras quando eu era mais nova, dando aula e tal, eu achava aquilo lindo, sabe? A criança que chega e fala que está lendo, quando meus filhos estavam estudando também, aquele boom que dá da criança começar a ler de uma hora para outra, eu achava aquilo lindo, sabe? Eu ficava achando, eu falava, cara, é uma profissão que se eu tivesse que começar, eu começaria com êxito e feliz da vida, porque é muito bom, sabe? Eu via e eu achava muito bom isso. E não fui pra frente, não levei pra frente. É uma coisa que eu tenho comigo que eu fico, cara, me cobra até hoje por isso. Que eu falo, cara, podia ter feito pedagogia. Eu pensei no normal na época, né? A Eu falei, pedagogia está faltando aí teve, para teve essa o curso normal, né? Que a gente fazia o curso normal e já começava a trabalhar magis- como professora. Hoje em dia já mudou isso. Aqui no Rio já não tá mais aceitando, né? Hoje em é, dia tem que na fazer pedagogia. época ainda aceitava. Eu cheguei no ponto que eu tinha o último ano para decidir e fazer o magistério. Depois disso, o magistério ia acabar. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o magistério, eu teria que voltar, porque o magistério a gente iniciava no colegial, né, que a gente Uhum. chamava. Na época, Isso. é ensino médio. Então, eu teria que decidir fazer o magistério no primeiro ano do ensino médio. E eu já estava no segundo ano. E aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu, eu volto para trás, né? Tipo, eu volto um ano, eu perco um ano, Tem mas eu problema, volto, né? faço magistério. Minha mãe, não, faz aí o segundo colegial e o terceiro colegial e vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Não faz isso não. E aí eu não fiz, né? E aí eu lembro que depois de um tempo ela via, né, a minha tristeza e a minha frustração, e ela falava, eu me culpo tanto de não ter deixado minha filha seguir o sonho dela. Eu me culpo demais. E aí, quando eu fiz a faculdade, né, ela já não era mais viva. E aí eu pensei, né, ela ia ser a alegria da vida dela e o peso que ela ia tirar do coração de achar que eu não consegui realizar o sonho por conta dela, né? Por culpa dela. Então, no dia que eu me formei, eu fiquei muito, muito emocionada, assim, que eu pensei, né? Ai, mãe, eu consegui. Tarde ou cedo, eu consegui, né? Consegui realizar meu sonho. E não foi daquela vez porque não era para ser, né? Mas Eu acho foi. De que primeira. eu estava até conversando com meu marido, né? Como
nós, mulheres, nós temos um poder, assim, de se reinventar. Tipo, meu Sim, marido, antigamente ele trabalhava num hotel, então ele tinha um cargo de chefia no hotel, e desse cargo de chefia ele tinha equipe de garçom, ele tinha uma equipe de churrasqueiros, então ele, tipo, ele sabe, estava sempre fazendo alguma coisa. Hoje em dia ele falou assim, não, eu não quero mais, eu quero ficar só numa profissão só e vou nisso até eu descansar, porque não dá pra mim. E eu fico na vida dele, não, eu quero fazer isso, eu queria fazer faculdade, eu queria fazer não sei o quê, eu queria fazer não sei o quê. Aí ele fica, meu Deus, sabe? A gente, nós mulheres, a gente tá sempre meio que se reinventando, né? sim, A, sim, a, é muito antig- legal, é Há um muito tempo atrás, eu não sei se você passou por isso, né? Mas eu passei muito por essa fase de, tipo assim, por eu cuidar dos meus filhos, eu ficar com eles e meu marido ter que trabalhar, eu, por assim, por opção, eu queria mesmo ficar com eles, porque eu podia ter procurado um emprego, colocado eles para alguém olhar e, né? Mas eu queria ficar com eles. Então, assim, essa fase que a gente passa, eu acho que depois a gente se cobra muito, né, nessa época. Eu tinha muito essa coisa de meus filhos têm que ser bem educados, meus filhos têm que ser, sabe, maravilhosos na escola, porque eu cuido deles, eu não trabalho, então não tem por que meus filhos serem diferentes, né? Eles têm que ser melhores porque eu cuido deles. Então, assim, e o homem tinha aquela coisa de, quem educa mais é minha esposa, porque eu tenho que trabalhar, né? Tô trabalhando, então quem educa mais é ela. Quando acontecia alguma coisa, pô, quem educa mais, quem fica mais com eles é você, né? Eu trabalho, né? Não sei se você passou difícil. por isso, mas eu via muito minhas amigas falando isso, né? Pô, meu marido fala que quem educa sou eu. Quando tá fazendo alguma coisa de errada, a culpa é minha, porque sou eu. Tinha muito essa cobrança com a mulher, né? Quando Acho que eu hoje voltei, quando se libertou disso. quando eu voltei para o telemarketing, foi a primeira coisa que meu marido falou. Falou, você vai dar conta? Você é mãe, né? Você é esposa, você vai dar conta? E aí eu falei para ele na hora, eu falei, vou, claro que eu vou. É porque A não conta, tem isso, né? Eu sempre falo aqui em casa. Eu falo aqui em casa, nós moramos na mesma casa, é todo mundo no mesmo lugar. A tarefa não é minha, é de todos, né? Pelo menos eu penso assim. É todo mundo aqui da mesma casa, então não existe isso, né? De tudo, vou você vai dar conta. Não, todo mundo vai dar conta, todo mundo vai dar se todo ajudar. exatamente. E aí fui trabalhar e fui estudar e fui. E aí falei para ele, né? Com um tempinho a gente foi se ajeitando, e aí ele me ajudava muito, ele cozinhava, ele cuidava do filho, a gente foi Foi. dividindo tarefas. Mas É, assim, falo para ele, dei conta, tá vendo? Ele é isso. fala, mas aí eu falei, ajudou, claro, você mora aqui, né, na casa, você divide a casa comigo, mas a gente dá conta, sim, a gente Até porque consegue. quando não é um casamento assim, que a gente se vê como família, que a gente se ama, que a gente está junto, que um é cúmplice do outro, o teu crescimento é o crescimento dele também, né? Então, assim, você crescendo, você está fazendo com que ele cresça junto com você, teus filhos cresçam junto com você, né? É aquilo, uma coisa leva a outra, né? As pessoas até falam, ai, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não é por trás, não, gente, é do lado, né? Aí, É que está em casa, que está cuidando dos filhos, está ajudando o homem a crescer do mesmo jeito. minha Às tia vezes está aqui na live, ela está falando, nós temos poderes que nem nós mesmas sabemos. É verdade, né? A gente mesmo, tem muitas mulheres que até se limitam, né, nessa coisa que eu falei, de ficar em casa, igual eu fiquei, por opção mesmo de ficar e cuidar Mas quando a gente se aventura, quando eu comecei a trabalhar, eu imaginei que nada ia se abrir para mim, porque eu falei, como que eu vou buscar emprego? Eu tô parada, eu não fiz uma faculdade, eu tô sem trabalhar um tempão, eu vou bater na porta de quem? Vou falar o quê? Sou dona de casa, mãe, e aí, qual a sua experiência? E eu, na época, não lembro se eu já tinha 30 anos, eu estava próxima dos 30, não lembro. Eu falei, vai falar que eu sou uma velha, porque para entrar para o comércio eu já estava numa idade avançada, né, para trabalhar, e sem experiência? Como assim? Não pode, né? Então, assim, e acaba que hoje, né, assim, na época, antigamente, as mulheres que ficavam em casa, cuidando de filho, de casa, tudo, realmente não buscavam empregos e ficavam assim até virar vovó, ficar cuidando de casa, né? Cuidando dos e seus filhos e netos, e assim foi, né? Hoje você não tem mesmo, mais isso. mesmo aquela mulher que decide, né, por opção ficar em casa, ela tem um grande papel. Um grande papel, né? Se engana quem acha que, ai, eu sou uma mulher completa se eu trabalho fora. Não, É. gente, se você tá Ó, em casa,
cuidando dos seus filhos, né? Cuidando da sua casa. Se aquilo te faz bem, né? É aquilo. Faça aquilo que o seu coração está em paz, né? Se aquilo te faz, você gosta A de fazer aquilo, Adriana, é uma a opção Adriana, ela sua. tá falando aqui. Meu marido fala isso quando eu digo que vou fazer faculdade. E a casa? E os filhos? Tá vendo? Não tem Pois isso, gente. Né? Eu acho que é uma família, representa uma unidade. Se é, você exato. vai estudar, se você vai para a rua trabalhar, ele sai para trabalhar, os filhos estão pequenos, dá-se um jeito. Mas a família tem que andar e a gente tem que evoluir também. Eu, mais Exato. uma vez, eu falo, fiquei em casa, cuidei dos meus filhos, mas por opção minha. Entendeu? Eu não queria, porque meu filho tinha problema de saúde e eu queria cuidar dele. Mas se naquela época ele não tivesse nenhum problema de saúde, com certeza eu ia cair para dentro do comércio, do que fosse, para trabalhar, porque é muito bom a mulher ser independente, né? E o cara que está do lado tem que ser, igual você falou, não tem esse negócio de, né, mulher atrás, não. Tem que estar do lado ali. E, Adriana, um conselho meu, né? Fala, tenta explicar para o teu marido o quanto vocês vão crescer juntos, né? Porque quando eu comecei a faculdade lá atrás, quem trabalha em telemarketing sabe que o salário não é lá essas coisas. Eu trabalhava Poxa, para pagar a faculdade, só para pagar a é, faculdade. Meu salário sobrava para comprar uma calça, né? Nada. é, E aí foi um investimento, né? Foi um tempo difícil em que eu trabalhava fora, mas não ajudava financeiramente em nada dentro de casa, né? O marido mantinha a casa e estava tudo bem. E hoje em dia a gente colhe frutos, né, do nosso esforço lá atrás, e é um conjunto. É o que eu falo para ele. Ele fala, nossa, aonde a gente chegou? E é isso, aonde nós chegamos. Eu falo para ele o tempo todo, onde nós chegamos, porque foi eu e você, né? Então, assim, o sacrifício, às vezes, vale a pena, né? Lá na frente, quando você vê o fruto daquilo, você pensa, puxa vida, né? Se eu não tivesse porque a tentado... pessoa colhe junto, a família colhe junto. É o que eu falo pro meu marido, quando eu falo para ele, às vezes eu chego para ele e falo assim, o teu crescimento é o meu crescimento, entendeu? O meu crescimento é o seu crescimento, é o crescimento de todos, não existe isso. Ontem eu Hoje a estava gente... falando, se a gente mora todo mundo numa casa, é tipo uma sociedade, a nossa casa é uma unidade, tem que andar todo mundo junto, todo mundo tem que se ajudar, não existe separatismo dentro de uma família, não existe isso, gente. Minha tia tá Exatamente. falando aqui, ó. Antigamente se falava que éramos sexo frágil, por engano. Somos sexo forte e sabemos lutar sem medo, com certeza. Isso Eu sou aí. apaixonada pelo universo feminino, pelo meu universo. Se tivesse que parar para conversar sobre isso, a gente ia falar muito, tem muita coisa para contar para, né, a gente discutir sobre isso e falar e dar conselho. Gente, uma coisa que eu falo, mete as caras mesmo, quer estudar, quer trabalhar, vai, vai. A mulher, ela pode tudo O na seu vida. sonho, exatamente, o seu sonho é ser mãe em tempo integral, não escuta o que os Deixa, outros... isso Seja aí. mãe integral. O meu sonho é ser dona de casa em tempo integral. Seja na Seja, plenitude. É o que isso te dá do coração, que te aí. acalma. O Não, importante é seja que a gente faça, igual a Alessandra falou, a gente tem que fazer o que a gente está feliz em fazer. Né? Se a gente estiver feliz no que a gente está fazendo, a gente faz muito bem e consegue muita coisa. muito bem, exatamente. Seja feliz Alessandra, em nosso tempo está acabando. Incrível, por incrível que pareça, eu queria falar mais, que eu amo si. falar do universo feminino. Amo, gente. Se tivesse que ficar aqui falando até meia-noite, eu falaria. Amo, amo, amo. Para mim foi uma pessoa foi um achado meu, porque a gente estava conversando e ela começou a contar a história dela, eu fiquei encantada com ela. Falei assim, vamos fazer uma live, vamos falar sobre isso. E chamei ela para ela dar exemplo aqui. Para mim, é exemplo de superação. Mulher que se supera, que vai atrás do sonho, que mete a cara mesmo. Eu tenho orgulho, sabe, de falar assim. Então, fiquei muito feliz. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Isso mesmo, Adriana. Se inscreve no Enem, estuda mesmo. Quero te agradecer mais uma vez, Alessandra, por você ter participado aí da live e agradecer a todo mundo que participou. Pega o exemplo aí da Alessandra, de tudo que a Alessandra falou, tanta coisa legal que ela contou da vida dela, exemplo de superação essa mulher é, guerreira pra caramba e tudo que ela passou. Então, assim, que Deus te Pessoas abençoe. falam não. A sociedade falou não, não por quê, né? Se é sim para você, não importa o que a sociedade diz. É sim para você é o que vale.
Isso Vai mesmo. Eu, embora. eu falo aqui em casa, eu odeio rótulos. Eu odeio rótulos. Gente que se rotula, que tem que ser magra, que tem que ser gorda, que tem que ter peito pequeno, que tem que ter bunda grande, que tem... Gente, seja o que vocês quiserem, sejam felizes do jeito que vocês são, e ponto. Que Exatamente. uma pessoa fala, que outra fala, que a E não internet liga para fala. Não importa. Não importa, a gente tem que ser feliz, não é não? ó. Minha tia Ah, tá falando aqui, meu sonho era ser cantora ou advogada. Eu falei para ela antes, seja cantora, advogada, com a idade que for. nada, Ela falou, idade para mim, que está idade que nada. feliz. É isso Seja, aí, não é importa a isso aí, idade. é Se isso eu fosse aí. dar ouvidos para isso, eu teria enterrado meu sonho de pedagogia quando fui mãe aos 27 anos, né? Aos 29, 30 anos, vou fazer faculdade para quê? Se eu tivesse pensado assim, eu teria enterrado Você meus tivesse sonhos. dado ouvidos à sociedade, né? Às pessoas que te falaram tantas palavras contrárias, você não tinha É, realizado o sonho que você realizou e não estaria essa mulher aí realizada e feliz com o que você está fazendo, não é não? sim, muito feliz, muito realizada. Nunca é tarde demais para os sonhos da gente, nunca. Isso mesmo. Alessandra, muito obrigada mais uma vez, tá? Então, assim, que a gente possa, quem sabe, fazer até uma outra live para a gente continuar falando aí desse tema do universo feminino, que é muita coisa que a gente tem para falar. Mais uma vez agradeço a vocês aí. Hoje é sexta-feira, que amanhã, sábado de vocês, seja uma bênção, tá bom? Então, que vocês tenham também uma noite aí abençoada de descanso. Muito obrigada aí por terem participado da live com a gente, tá bom? Beijo, Gratidão. gente. Ale, obrigada. Quero falar contigo Beijo, quando a gente aqui, tá bom? tá Beijo. bom. Tchau, 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 gente. até a próxima. Vai Prazer. ficar salva a live aqui. Quem quiser assistir depois, vou estar disponibilizando também no meu YouTube e eu acho que na da Alessandra também. Se quiser ir lá Isso, assistir, pode ir lá. isso, Beijo, eu vou. gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.